Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo pastor Alberto Adrio. Olá, hoje é quarta-feira, dia 5 de fevereiro, e o tema do estudo de hoje é uma pergunta. Um Deus que se arrepende? O texto bíblico que baseia o estudo de hoje é Êxodo, capítulo 32, versículo 14. E aqui, Moisés escreveu o seguinte: Então o Senhor mudou de ideia quanto ao mal que ele tinha dito que traria sobre o povo. Começando o estudo de hoje, eu lhe faço duas perguntas. Deus se arrepende? E se sim, o que isso significa? Como estudamos ontem, o caráter de Deus não muda. No entanto, alguns textos bíblicos dizem que ele muda de ideia ou se arrepende. Pelo menos no contexto humano, isso envolve o reconhecimento de que erramos. Como então vários textos retratam Deus como alguém que muda de ideia? Não só esse texto que lemos no início, que foi Êxodo 32, verso 14, mas outros textos como Jeremias, capítulo 18, do verso 4 a 10, nos mostram como podemos entender essa questão. O fato é, Deus muda de ideia quanto ao juízo em resposta ao arrependimento ou à intercessão das pessoas. Deus promete que se o povo se converter da maldade, ele deixará de enviar o juízo que havia planejado. Você entende? Vou dar um exemplo. Se Deus profetiza e avisa que vai enviar um juízo, que vai permitir, por exemplo, que uma nação destrua Israel, e o povo, ao ouvir esse aviso de Deus, se arrepende do mal, Deus, no final, não envia esse juízo e não permite a destruição do povo. É nesse sentido que a Bíblia ensina que Deus muda de ideia ou, entre aspas, se arrepende. O fato de Deus deixar de trazer juízo em resposta ao arrependimento humano é um tema frequente na Bíblia. A Bíblia declara que Deus não é homem para que mude de ideia, conforme 1 Samuel capítulo 15, versículo 29. E também que ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que mude de ideia. Será que, tendo ele prometido, não fará, ou, tendo falado, não cumprirá? Isso está escrito em Números, capítulo 23, verso 19. O termo traduzido como mudar de ideia também pode ser traduzido como arrepender-se. Levando em consideração outras passagens, esses textos não podem ser interpretados como significando que o Senhor não muda de ideia, de forma alguma, mas transmitem a verdade de que ele não muda de ideia e nem se arrepende, como os seres humanos o fazem. Pelo contrário, Deus cumpre suas promessas, e embora possa voltar atrás diante do arrependimento humano, ele sempre faz isso de acordo com a sua bondade e palavra. Deus muda de ideia sobre o juízo em resposta ao arrependimento, porque seu caráter é bom e amoroso. E ao concluir o estudo de hoje, eu deixo com você o texto de 2 Tessalonicenses capítulo 3 para a sua leitura do dia. Que o Senhor te abençoe e, com a permissão dele, amanhã continuaremos o nosso estudo. O Senhor deseja que nós tenhamos conhecimento da sua palavra. Por isso, continue conosco estudando as lições da Escola Sabatina. Que o Espírito Santo te abençoe muito.